Olá, galera! Depois de um tempo estamos de volta com o Ateliê do Nandesco, em pleno carnaval, fazendo a roupa do T-Hawk. Olha que rimou! E fazendo a versão azul, que é a oficial, e a versão rosa, que é a segunda roupa que ele usa. E aí, dá um beijo, uma comemoração pra ele. Thiago, como é que tá seu carnaval? E aí, galera, bom carnaval a todos. Usem máscara, façam um bloquinho particular dentro de casa, não aglomerem, Ui! né? Vamos respeitar as vidas perdidas, mas vamos aproveitar o que nos resta. É isso aí, palavras profundas de um grande sábio. Hum. Estamos aqui fazendo umas tirinhas aqui, gente, para colocar na parte da bota. Eu vou fazer as duas versões. Então, assim, a gente foi no brechó, comprou jeans, né? E para fazer a calça e também fazer o casaquinho dele. Aí vamos acompanhar todo o processo, porque a gente vai botar uma cor, né, para fazer o jeans rosa. E o jeans azul já tá azul mesmo. Escolhemos um azul mais escuro para fazer a parte azul do personagem. Aí aqui vocês podem ver nessa parte da tiara, onde ficaram as penas, tá? Aí também tem os detalhes azul aqui e outros detalhes rosa. E essa parte da bota aqui, ó, que a gente está fazendo as tirinhas para poder complementar toda essa questão. E essa bota linda com essa franja aqui, o nome disso é franja mesmo, Thiago, que fica na bota? Eu acho que eles usavam, né, pra... Eu acho que era o aspecto é de roto mesmo, né? Como se fosse... Eu não sei se isso varia de tribo, esse adereço, né? Da perna, tipo uma perneira, né? Umas franjas de que eram de couro mesmo. Mas eu queria saber também a finalidade dessa, desse adereço, né? Por que eles faziam isso? Porque deve ter algum contexto dentro dela. Sim, com certeza. Porque assim, esse personagem, o She-Hulk, ele é do México. Mas a gente percebe que os trajes dele são bem parecidos com os nativos dos Estados Unidos, né? Que, diferente dos indígenas brasileiros, Desculpa, a gente sabe que tudo é aproveitado, né, da indústria, das indústrias, como você falou também, né? Eles aproveitavam justamente para fazer essa parte de reciclagem a qual, né, o capitalismo não se preocupa. sim, sim, porque assim, vocês percebem que os indígenas brasileiros geralmente usam penas, tintura, alguns ficam nus, porque aqui é um ambiente. Estamos nos trópicos, né? Não que o México seja muito frio, mas como ele é do norte do México, acaba pegando um pouquinho dessa região ali de alguns indígenas dos Estados Unidos, né? E lá, como acaba, né, sendo um pouco longe dos trópicos, acaba tendo partes muito frias, então eles têm que se cobrir mais. Então esse jeans aí seria um jeans mais reaproveitado, né? Um jeans que eles usam de segunda mão para fazer as roupas dele. Ainda mais o Thiago, que é um lutador de rua, então também tem esse jeans um pouco mais surrado. Mas é claro que o Thiago faz sempre tudo virar um luxo. Obrigado. Mas ficava muito nos indígenas que usavam até rasgar como uma forma de dizer assim, ó, não precisamos ficar toda hora comprando jeans novo. Podemos, enquanto dá para usar, mesmo rasgadinho. E aí a pessoa que se apropria já compra o jeans rasgado propositalmente, como uma moda para deixar sensual a coxa, mostrando. Eles mal sabem que aquilo ali era uma forma de protesto contra o capitalismo. E o capitalismo se apropriou disso para virar uma moda, virar um luxo e vender. Então ele se apropria de tudo, né? Como diz aquela música, o Papa é pop. O pop não poupa ninguém. Enquanto for pop, dá pra se apropriar e vender, né? Lembrei daquela cena das Minas Malvadas, que a outra tenta prejudicar a outra fazendo buraco na blusa e ela usa mesmo assim e vira moda, todo mundo usa. Sim, dependendo de quem for, né? É moda, é lixo ou luxo. Uma outra coisa que serve também como adereço, né? Que você pode falar melhor do que eu, é sobre toda essa questão de desmatamento também, essa questão é, de demarcação, de territorial, de direitos, né? Dos indígenas. Sim, porque assim, a história do T-Hawk é que o Mr. Bison, né, que é o grande vilão do Street Fighter, o T-Hawk ele entra num torneio para se vingar do Bison, né? Porque o Bison ele destruiu a aldeia do T-Hawk lá, ah, o Monte Alban, e no game original é na cidade de Guadalajara que passava a luta dele, né?
Aquela cena lá, quem lembra da luta dele é em Guadalajara. Então, ele vai pro torneio para se vingar. Porque ele destruiu a ilha, ele ocupou para poder, né? É como acontece aqui no Brasil, né? Os garimpeiros estão invadindo as terras indígenas do Yanomamis, né? Quem lembra do Guarani Kaiowá? Que eles falaram que se matar em grupo se deixasse invadir as terras dele. O nosso governo atual é o que mais acaba dando força para os garimpeiros fazerem essas invasões, né? Aqui perto de nós tem o Paraty, que tem uma aldeia só de mulheres. Como eu faço parte, né? Eu né, estudo o Guarani-Biá, então fico em contato com algumas questões indígenas. Eu sigo a Marina Silva, a Sônia Guajajara, a Joênia Pichana, que são políticas envolvidas nessa questão. E aí eles convocaram o pessoal para ir lá ajudar essa aldeia lá de Paraty, porque é uma aldeia só de mulheres. Então, né, a filmagem que eles fizeram foi de um cara meio gringo falando: vocês são índios nada, e vocês estão fingindo que são indígenas, porque infelizmente as pessoas acham que indígenas é aquela questão estereótipa, a pessoa tem que ver no meio do mato, não pode gostar de tecnologia. Isso é um preconceito, porque indígena não é um modo de vida, indígena é uma etnia, como é branca, como é negra. A gente poderia, se fosse assim, a gente poderia transcrever para as religiões também, né? Que não pode usar celular dentro da dogmática cristã, né? Sim, sim, muito bem colocado, Thiago. Então, assim, por mais que até a comunidade negra ela tenha o seu valor, porque ela, nos últimos anos, ela conseguiu vários direitos, tem uma questão que me incomoda, que é eles quererem falar do colorismo. Ah, a pessoa não é branca, é negra, já reparou isso? Eles querem colocar todo mundo. Olha que lindo! Gente, esse barulhinho aqui é porque a gente tá fazendo as coisas ao vivo mesmo, tá recortando, costurando. Eu tô rindo porque o Thiago tá fazendo o teste da bota e me lembrou um pouco as Paquitas, né? Aquele ombreira das Paquitas. Vai ficar uma coisa bem legal. Quando ele for lutar, dar o golpe, essa franjinha ela vai fazer um movimento interessante, né? Essas duas meninos usam rosa, eu uso não, me desculpa. Usem quem quiser. Eu queria usar aquela máxima Ah, aquela máxima que vai entrar pros anais da história. Isso. E quando ela ocupou o cargo de ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, ela falou: meninos usam azul, agora meninos usam azul e meninas vão usar rosa. Né? A questão da cor é muito importante. Sim, as cores têm sexo, né? Pelo visto. Gente, as cores não têm sexo. Me desculpe, mas quem não sabe é isso. Mas é muito pertinente. Né? Muito pertinente. Voltando a falar das questões dos indígenas, então, assim, eu sei que a comunidade negra, ela tentou, né, acabar se valorizando mais, mas eu acho que a gente esquece, nós estamos num país onde os indígenas foram os primeiros habitantes, e querendo ou não, a maior parte de nós tem ainda algum contato, de cultura ou até mesmo de ancestrais. E às vezes isso é apagado quando a pessoa só quer colocar que aqui só pode ter gente branca ou negra, querendo apagar até os pardos, né? Ah, papel que é pardo, não existem pardos. Acaba caindo com uma grande problemática, que é o quê? Você acaba invisibilizando os verdadeiros negros, retintos, com traços negroides. Porque aí os pardos ocupam o espaço deles falando: somos negros, somos negros. Aí Camila Pitanga, Preta Gil, que são pele bem clara, cabelo liso, ficam falando que estão ocupando espaços negros finalmente. Sendo que elas nunca foram rejeitadas de verdade. Né? Então, assim, acaba fazendo com que parece que os negros estão ocupando os cargos, só que na verdade são os pardos, os mestiços. Né, que a maior parte do Brasil é mestiça. Mas assim, aqui dentro, mesmo o branco, não sendo aquele branco europeu, eles consideram brancos e tem certas vantagens. Né? E o africano, ele fica até ofendido, vários africanos ficam ofendidos quando alguém, tipo o Babu Santana, se diz negro, sendo que a pele dele é bem clara. E aí, o pessoal esquece dos indígenas, porque se você for olhar, muitos de nós têm mais características indígenas do que o africano ou que o europeu, o branco. Mas isso é apagado. Né? Então, assim, é bom a gente reforçar isso, porque quando você percebe que o seu sangue, né? Porque todo brasileiro tem sangue indígena, alguns né? Alguns no DNA, outros carregam na alma e outros nas mãos. Nossa, é verdade. E aí, você carrega onde?
Eu carrego no DNA mesmo. Não, eu falei assim, você assim, os nossos ouvintes. Ah, sim. Pra pessoa refletir, né? Eu entendi que foi uma... outra pergunta. Então, é muito interessante porque quando o T-Hawk ele vai pra luta do Street Fighter, na segunda vez que ele participa, ele vai conhecer uma doll. A doll é uma das... que ajuda o Bison, né? Como se fosse uma guarda do Bison feminina. Assassinas, né? Isso, assassinas do Bison. Todas elas foram manipuladas mentalmente, né? Fizeram um trabalho psíquico nelas para esquecer a origem e só servir para matar. A Camille foi uma doll que se recuperou, né? E acabou voltando a trabalhar pro exército britânico. Mas no caso a June e a Julie são duas dolls que ainda estão dominadas pelo Bison, né? Ou Bison, tem gente que fala das duas formas. E quando o T-Hawk conheceu a Julie, ele viu que a Julie era uma indígena da aldeia dele, né? Lá do Monte Alban. E ou seja, nem todo mundo da aldeia dele foi morto. No caso, o Bison capturou a Julie e transformou ela numa doll. Então, assim, pra quem não sabia, a Julie também é uma indígena do Street Fighter, só que ela não tá na posição ali indígena, que tá, por um lado também é interessante, porque você não fica naquela coisa estereótipa, né? Pra ser indígena tem que carregar todos aqueles adereços estereotipados. O T-Hawk já foge um pouco disso, porque ele usa um jeans tal, mais usado, mas usa um jeans, tem um adereço ou outro, né? Por exemplo, o Blanco. O Blanco é totalmente estereotipado, monstro da Amazônia. Animalizado. É, animalizado. Aí depois surgiram outros brasileiros do Street Fighter, que são os irmãos Matsuda, né? Que é o Sean e a irmã dele, que é a Laura, que já fazem a luta do jiu-jitsu brasileiro, misturando um pouquinho de capoeira. Só que eles não são, eles são misturados com japoneses, né? Porque eles são descendentes do Ouro, que é um japonês que veio para a floresta amazônica, sumiu e carregou essa luta. Mas eu acho que o Matsuda é uma referência ao jiu-jitsu brasileiro, que ele é bem específico. É um jiu-jitsu bem específico. Aqui, amigo, pode cortar aqui, ó. Esse aqui eu já cortei. Brasileiro? É, porque o jiu-jitsu, ele não é brasileiro, mas tem um jiu-jitsu brasileiro que é uma técnica luta, é uma luta específica daqui. Então acredito eu que essa história que eles incluíram o Matsuda, do jiu-jitsu, é para fazer uma referência à família, né? A família que trouxe o jiu-jitsu para cá. Enfim, e aí, por enquanto, o T-Hawk e a Julie são os únicos representantes domésticos do Street Fighter. Enquanto os brasileiros temos três: o Cian, a Laura e o Blanca. Tá ficando lindo, gente. O desenho do T-Hawk, onde ele apareceu, foi naquele Street Fighter feito pelos estadunidenses, que tem a versão anime, né? Que eu acho muito melhor. A versão em anime seriado. Ele não aparece, só aparece no filme de anime. Mas aí no americano ele aparece sim como... É uma continuação do filme de 94, aquele com Jean-Claude Van Damme, Raul Julia, a Ming Na Wen, a Kelly Mignola. Então, lá tinha o T-Hawk que fazia parte do exército, né? Só no final que ele acaba usando adereço indígena para batalha. Então o filme é uma continuação esse seriado é uma continuação do filme. Então quem viu o seriado vê que eles continuam como se tivessem saído do filme. Porque no final do filme, quem viu depois dos créditos, o Bison não morre, ele volta. Então eles se comunicam, o Galho continua como protagonista, e cada episódio ele tem uma missão. E ele vai escolher um Street Fighter que está naquela região, para ajudar ele numa missão, entendeu? E a maior parte das vezes ele escolhe a Blanca e o Chun-Li, que acabam sendo assim co-protagonistas. E um episódio ou outro tem os outros Street Fighters que aparecem. Não só do Super Street Fighter 2, que é onde o T-Hawk apareceu pela primeira vez, né? No Super Street Fighter 2. Eu tenho um álbum. Olha, eu tinha um álbum, era tão legal aquele álbum. Eu tinha álbum de tudo, dos Cavaleiros do Zodíaco, do X-Men, do Shurato, do Street Fighter. Adorava. Até do Shurato. Gente, você não gostava de Shurato, não? Ah, Shurato... Eu gosto de Cavaleiros do Zodíaco, mas Shurato é meu preferido de anime. Me desculpa. Só que eu acho que eu nunca vou ter coragem de fazer alguma coisa do Shurato, porque aquelas armaduras dele eram... Se os dos Cavaleiros do Zodíaco são complexas, a do Shurato é 1000 vezes mais complexa. Que são gigantescas aquelas armaduras. Né? E, assim, pra carregar, pra fazer, pra ficar adequado no corpo.
Mas são lindas. Né? São lindíssimas. E já que a gente está falando de Churato, que valoriza a cultura hindu, né? Da Índia, você sabia qual é a teoria dos indígenas para eles surgirem? Já que o Homo sapiens surgiu na África, né? E daí ele se espalhou para o resto do mundo. A teoria do que os indígenas são muito parecidos com os indianos e outras pessoas da Ásia é porque eles atravessaram o Estreito de Bering, acredita? É? Uhum. Ali na pontinha da Rússia, eles atravessaram o Estreito de Bering que liga a Rússia e com os Estados Unidos, com ali a parte bem do lado do Canadá, que é o Alasca. Então eles atravessaram aquele estreito ali. Mas isso é uma teoria deles, dos indianos, eles... Não, a teoria mesmo, para entender como ocupou a América, né, por seres humanos, e porque eles são tão parecidos com os asiáticos, só que a pele é mais escura, por causa que estão no trópico, enquanto os asiáticos é mais amarelado, mas assim, cabelo liso, olhos puxados, são muito parecidos. Então a teoria foi essa, que eles atravessaram o Estreito de Bering, ou do Japão mesmo, conseguiram aos poucos ir ocupando ali aquelas ilhas, tanto imigrando tanto para a Oceania, quanto para o outro lado lá. Porque ali no Havaí também, que é uma ilha ali, né, no meio do Pacífico, tem pessoas com essas características, mas assim, como, né, talvez seja mais complexo viajar no meio do Oceano Pacífico, no Estreito de Bering é um caminho bem mais curto de atravessar, né? É um mar bem menor para atravessar e chegar do outro lado do continente, no outro continente, né? Porque é um espacinho muito curto ali do Estreito de Bering e assim eles foram ocupando, por isso eles se desenvolveram, entre aspas, menos do que a Europa. Eu falo desenvolvimento assim no sentido de tecnologia, porque quando a gente fala de desenvolvimento não quer dizer necessariamente que quanto mais tecnologia melhor. Porque, por exemplo, a gente vê que o modo dos indígenas viverem conservando a natureza é um super coeso. Que é uma coisa coesa, que você está vivendo ali, talvez não tenha uma tecnologia de ponta, né? Não tem uma tecnologia de ponta, mas você está preservando a natureza, convivendo. Aonde tem a região indígena é onde está melhor conservado. Então, por isso é importante não querer destruir as regiões indígenas por questões comerciais para explorar nióbio e outros materiais, ou até mesmo virar um campo de gado. Olha o trocadilho. Realmente. É complicado. Por favor, precisamos do T-Hawk aqui para nos ajudar a lutar contra esses garimpeiros, esses guerrilheiros que estão aí, né? Amando de um ser superior, demoníaco, que só quer guerra. Existe guerreiro do bem? Aquele seriado Aruanas fala muito disso. Não sei se você já viu, tem no Globoplay. É muito interessante. Sim, eu só vi as chamadas, mas eu não assisti. Eu assisti as 2 temporadas. A primeira foca mais na questão mesmo do meio ambiente, a segunda fala da poluição do ar, que é uma coisa mais invisível, né? Que a gente não é tão perceptível quando você vê uma floresta destruída, um monte de lixo jogado no lugar. É uma coisa que está no ar e às vezes você não percebe, só percebe assim com o tempo, né? Que as pessoas vão ficando doentes e não sabem que tem a ver com o ar poluído que ela está respirando naquele lugar. Porque aí teria que ter interesse público para poder, né, ver essa questão do que estaria sendo feito para prejudicar aquele lugar. Então, gente, enquanto a gente está falando, vocês estão vendo aí um pouco de cenas da luta do T-Hawk, do desenho e também de algumas fotos que nós tiramos aqui da produção desses cosplayers, né, que são 2. Aí a gente vai fazer um vídeo, um confrontando o outro, com a montagem vai ficar bacana, né? Um confrontando o outro aqui num cenário parecido com... Vamos tentar fazer um cenário parecido com o dele no anime, lá na cidade de Guadalajara, no México. E sobre a questão dessa... Você chegou a pesquisar sobre isso, sobre essa questão desse projeto de querer incluir os 2 S's, né? Não podemos deixar. Pesquisei sim, amigo. Eu pesquisei, até te mandei um material. É porque assim, gente, a sigla que inicialmente era GLS, virou LGBT,
depois virou LGBTQIA+, agora mudou, agora é 2S LGBTQIAP+. Tá, não esbarrei no teclado não, é o nome da sigla. E assim, inicialmente a gente fica um pouco assim, poxa, tá virando chacota, cada vez encontrando mais siglas, mas o 2S são Two Spirits, né? Dois espíritos, que é uma questão assim espiritual indígena. Ah, tá misturando religião com questões da sigla. Só que para eles é como se fosse uma coisa só, né? A pessoa ali que tem essas duas funções. Lembrando, gente, quando a gente fala indígenas, não é uma forma geral, não. Para eu que me aprofundo mais, são várias aldeias, vários tipos, cada um às vezes pensa de um jeito diferente. Por exemplo, eu que já frequentei várias aldeias, eu parei de frequentar agora por causa da pandemia, né? Mas espero voltar a frequentar em breve. Por exemplo, se for os Guaranis, o Guarani Mibiá encontrando com o Guarani Kaiowá, o Guarani Andevas, eles conseguem se comunicar na linguagem deles, com algumas diferenças parecidas com sotaques diferentes, que algumas palavras são diferentes. Agora, por exemplo, a gente recebeu em 2019, que foi na semana né, que comemora o Dia do Índio, que não é um termo também correto, eles gostam de chamar de indígenas, que índio eles acham uma coisa pejorativa. Também não gostam que falem tribo, eles gostam que falem aldeia. E aí, a gente recebeu a visita de outras aldeias, lá do Xingu e tal, né? E como eles falam outro idioma, eles se comunicavam em português. Não dá para se comunicar no idioma. Você entendeu? Que o Guarani não vai entender o pessoal do Tupinambás. Então é uma coisa interessante. Não é um idioma, não é um idioma indígena. São vários idiomas. Aqui no Brasil são mais de 100 idiomas indígenas. Como linguagem universal, né? Sim, o português como se fosse uma linguagem universal para se comunicar uma tribo e outra. Porque se forem de outra etnia, né, os guaranis não vão entender o que está falando os Yanomamis. Os Yanomamis não vão entender o que está falando os Apixanas. Né? Os Apixanas não vão entender o que está falando os Tupinambás. Enfim, os Tupiniquins. Então, assim, a família Tupi se entende, como eu disse. Agora, os guaranis se entendem. Mesmo com algumas diferenças específicas. Mas de uma para outra não vai se entender. E então, quando eu falo 2S, que é os dois espíritos, é uma coisa específica de alguns indígenas da América do Norte, que quando a gente fala indígenas da América do Norte, a gente pensa mais nos Apaches. Além dos Apaches, tem também os que ficam lá no extremo norte, que também é uma etnia famosa, né? Então, que é uma etnia famosa, que são os que se comunicam com o som do nariz. Sabe quem é? Eu esqueci, sim. Com Y. Não é com Y? Não, é com I, né? Esquimós, isso, os esquimós. Esquimós é uma outra etnia lá do extremo do Canadá. E são várias. Então, algumas etnias dos Estados Unidos, eles acreditam em Two Spirits. Por exemplo, um colega meu que trabalha fazendo só curta-metragem indígena, ele falou que em algumas aldeias, se existe algum homossexual, ele tem o direito de fazer sexo com qualquer indígena homem da aldeia que ele está visitando. É sério. Assim, é uma coisa assim, estranha, porque às vezes eles é como se fosse uma forma de dizer assim, ó, tô te recebendo. Mas eu fico naquela coisa nebulosa. O cara chega a escolher, porque ele falou que já viu que todo mundo de uma aldeia teve que transar com um cara que chegou novo e era homossexual. Então eu não sei em que momento o cara tá querendo receber satisfeito, porque assim, quando a gente vê a história daqueles indígenas do século XVI, logo no início que os portugueses invadiram, Caramuru, Paraguaçu, a Moema. Você lembra que ele ficava com a Paraguaçu e com a Moema, o Caramuru, que é um português, né? Que é um português que veio, uma história real, e ficou com as duas. Aí quando os franceses vieram, elas ficaram com os franceses como forma de receber os franceses. Então fazia uma parte da cultura de receber assim, né? Uma forma de carinho, de tratar as pessoas que estão chegando. Que é uma coisa louca, né? A gente que está acostumado a ver o sexo como uma coisa vulgar pode interpretar isso de outras formas. Mas aí eu não sei se essa questão do homossexual, que ponto ele tá afim de transar com aqueles indígenas, ou é uma coisa meio, né? Pô, vou ter que transar com todo mundo dessa aldeia aqui, todos os homens, pra, né, não fazer desfeito. Então, assim, é uma coisa complicada, né?
Outra coisa quando eu estudei a Guarani Mbiá é que, assim, quando a gente vai estudar os pronomes, né? Eu, tu, ele, seria parecido com isso, existe uma palavra só para designar o ele não. Que é aquela pessoa que não faz parte daquela cultura. É sério. É assim mesmo a tradução, ele não. Tipo assim, quer se referir àquele fulano, você vai falar ele. Se for um indígena, é uma palavra para ele ou ela. Se for uma pessoa que é de fora da aldeia, eles usam outro pronome. Aí você sabe que aquele não é um de nós. Ele não é, né? Ele não. Que legal. Muito interessante, nossa. Eu tô doidinho pra voltar logo, é porque infelizmente eu tô fazendo uma faculdade e tive que abandonar tanto o Libras quanto o Guarani Mbiá para poder me dedicar melhor para a faculdade e a minha pós em filosofia clínica. Eu quero fazer tanta coisa, Thiago, que às vezes não dá e tem que trabalhar também, né? Então, infelizmente, eu tive que selecionar o que eu vou fazer ou não. Aí eu tive que abandonar algumas coisas, mas eu pretendo voltar assim que der, né? Assim que eu começar a aliviar em algumas outras questões, voltar para o meu curso de Libras e de Guarani Mbiá. O grego eu tive que continuar, porque eu estou fazendo a tradução do texto em Parmênides. Enfim. E aí o True Spirit seria isso, a pessoa com dois espíritos, né? No sentido de que ela tem duas vontades sexuais e tal, é uma coisa bem complexa. Os indianos também têm isso, né? De pessoas com dois espíritos, que pode ser às vezes uma mulher, por isso os deuses indianos às vezes são apresentados às vezes visto na mulher, visto no homem. Shiva às vezes é chamada de Deus, às vezes é chamada de Deus. Então, assim, então, quando você entende isso, eu comecei a aceitar melhor a sigla 2S, né? Porque eles estão mostrando, estão valorizando outras culturas fora do tradicional. Sim. Eu achei interessante isso. A única coisa que me incomoda um pouquinho é o outro Q. Porque tem um T só para representar transexuais e travestis. Para que dê dois Qs? Um Q só poderia representar os queers, que já tem na sigla, e os que estão em dúvida, que o outro Q é para mostrar quem está em dúvida. Que é uma coisa complicada. A maioria de nós está em dúvida o tempo todo. Até pouco tempo eu achava que era só hétero, depois eu vi, eu sou meio bi. Depois tem uma época que eu achava que era sexual, porque eu não queria saber sexo com ninguém. Fiquei um tempão sem fazer sexo, porque falo que a sexual não é aquela pessoa que não quer sexo de nenhum momento. É sexo às vezes. Né? Tem aquela pessoa, agora tô fazendo sexo, mas não é uma coisa assim normal. A pessoa, a maior parte do tempo, não tá afim de sexo. Eu que tô fico às vezes 2 anos sem fazer sexo, tô quase assexual. Eu tô começando isso implica na resposta que a sociedade vai dar e vai cobrar sobre como você vai se comunicar com as pessoas, as perguntas que as pessoas sentem e cobranças que a sociedade faz para as pessoas. Por isso que se discute muito isso, porque a vida de muitas pessoas é exatamente por causa das escolhas, da escolha. Sim. E eu achei legal a sexual entrar, porque a sexual é aquela pessoa que não gosta de sexo, geralmente também sofre preconceito. Pô, você é o quê? Você deve ser gay, não vejo você com mulher nenhuma, mas ele também não tá afim de pegar homem, e aí? E às vezes a pessoa tem amigos gays que ficam te forçando, tem que transar. Aí fica te forçando a transar com alguém, depois te tranca no apartamento, enfim. Aí é uma outra questão, ela te força, enfim, aí ela... Então, eu achei interessante pegar os assexuais, são aquelas pessoas também que não querem saber de sexo e tá incluída também nessa luta, né? E o True Spirit também, às vezes a pessoa, né? O drag queen, será que é do True Spirit? Que às vezes ele tá normal, depois se veste pra ser um outro personagem, não sei. Enfim, só sei que eu tive que fazer esse estudo sobre o T-Hawk, porque o cosplay, gente, não é simplesmente você se fantasiar do personagem. Você em primeiro lugar, o cosplay não é fantasia, porque o cosplay, o Thiago, ele tá fazendo específico, ele tirou a medida do meu corpo, da minha perna, da minha cintura, para fazer um molde para mim. A gente foi junto, ver o material, escolher o material. Só a parte jeans foi no brechó, mas o resto são materiais, né, novos que ele tá fazendo mão a mão, olhando lá, várias fotos de She-Hulk, comparando. Enquanto isso, eu tive que estudar a história dele, tive que ver alguns episódios de alguns desenhos para entender um pouco melhor ele, para depois entrar no personagem e fazer a encenação. No caso, como a gente está em pandemia, não vai ter um encontro de cosplayers, mas eu vou tirar umas fotos, fazer uma filmagem, eu sozinho, com poucas pessoas em volta, né? Mas transmitindo fazendo uma cara, não é só cara para imitar o personagem do desenho, é a cara de quem está consciente, o gestual e consciente da luta do personagem. Que ele não tá ali no Street Fighter pra ganhar o torneio e ganhar um prêmio no final. Ele tem todo um trabalho de vingança, de uma luta da etnia dele, né?
Então carrega tudo isso na expressão que vai A fazer. caracterização visual é muito importante, mas todo esse empenho que é multifatorial, né? Não é só Cheio de uma nuances. questão cheia de nuances. Não é uma questão, como você vai, até pela parte artística, fazer manufaturado. Eu tenho um conhecido, quando eu comecei a confeccionar cosplay, ele fez o personagem do Sesshomaru, que é um personagem do Naruto não, desculpa, do Inuyasha. É que é muita coisa, né, gente? Muita obra. Aí ele fez a vestimenta dele toda com cola. Ele fez uma parte têxtil toda de cola e pintou. É tudo artístico dentro do processo, não tem nada industrial. Então, assim, é lógico que ele deveria ser exaltado por esse processo, porque tem um critério para julgar isso, porque a gente sabe que hoje em dia, né, com o advento, e conforme foi fomentado o nicho de cosplay, vende até na Amazon, vende tudo quanto é lugar, que é legal por um lado, mas é péssimo por outro, pela desvalorização artística, né, das pessoas que estão ali se desdobrando para chegar a um resultado igual, similar ou melhor, não importa, mas dentro daqueles padrões, muitas pessoas aqui no Brasil, nossa realidade, para conseguir materiais, para o custo, né? Até não só achar, mas principalmente também o custo e o tempo de espera. A transformação. Né? A transformação que envolve armadura, envolve parte têxtil, envolve maquiagem, se for tiver parte maquiagem artística e aí dentro dessa classe tudo que está incluso, né, no processo de maquiagem artística, látex, enfim, o cosplay veio, a proposta original do cosplay é essa, de fazer a pessoa enriquecer o conteúdo dela também. Sim, né? sim. E acabar se achando dentro de um nicho artístico. Gente, o personagem, quando ele é concebido, ele não é concebido assim, só pensando na questão estética. Ele é concebido com toda uma história por trás. Por mais que seja um jogo simples, tem toda uma história por trás. Então, assim, você que gosta de fazer cosplayer, que se acha um nerd, mas não pesquisa sobre essa questão, pra você entender, é uma hipocrisia, é um pseudo-nerd, né? Você vai fazer um X-Men, não entende a luta toda por trás da questão do preconceito, que tem metáforas... É mais geek, né? Que tem uma metáfora de preconceito racial, preconceito racial, preconceito sexual. E aí você tem uma postura contraditória em relação àquele personagem que você admira. Então é uma grande hipocrisia, né? Isso precisa ser revisto, né? Sim, sim. Não é difícil de compreender. Não, a maioria dos personagens tem toda uma história interessantíssima por trás. Isso do Star Wars, a DC, né? Da Marvel, a Capcom, que é o personagem que a gente está retratando, é da Capcom. Querendo ou não, o Street Fighter ele sempre foi muito inclusivo, porque ele sempre colocou vários personagens de vários países, né? Sim. Tem a Helena, que é africana, né? Que é ali do país africano. Nós temos a aluna temos uma egípcia também, que também é a egípcia da África, né? Não sabia. Ela é aluna daquela outra cartomante, que é da Espanha. Eu tava vendo que o Street Fighter 6 vai ser lançado agora, né? Ou seja, é a 6ª batalha do Street Fighter. O primeiro Street Fighter... Um clássico, ele vai se atualizando, né? Sim, e se reparar, até vestimentas vão mudando. O T-Hawk, ele já mudou a vestimenta dele pra uma coisa bem mais tradicional. Aí vocês estão vendo a foto dele mais atualizada, do terceira batalha que ele faz do Street Fighter. E é isso, né? Sempre se atualizando. Esperamos um novo filme do Street Fighter que ele apareça e explore mais a história dele em relação à aldeia, ao projeto de vingança, o encontro dele com a Julie, né? E etc. Gente, e aí enquanto a gente está falando, vocês viram os vídeos
cenas do filme, cenas do seriado, fotos da nossa produção. E agora vamos acompanhar como ficou o resultado, tá bom? Abraço para vocês, até a próxima. Thiago, se despedir do povo. Abraço, galera. Cuidem-se. Procurem saber sobre as obras, sobre o que está rolando, né? Acompanhe o canal do JJ. Isso aí, beijos, até a próxima.